erro é motivo para apedrejamento, ou melhor, agora nas redes sociais, um dos termos mais presentes é o tal do cancelamento. Se você fez algo errado, certamente pode ser cancelado pelos seus amigos. Se for um famoso, o cancelamento é em massa. Vamos entender essa história? Papo de Quinta no ar. Em abril deste ano, uma influenciadora, uma das mais presentes, mais famosas, desse universo fitness aqui no Brasil, ela foi vítima do cancelamento em massa. Você deve conhecer a Gabriela Pugliese. Ela quebrou o isolamento social, fez uma festa com vários amigos em casa e aí compartilhou isso na rede. Em poucas horas, ela perdeu mais de 100 mil seguidores, que para ela, que trabalha com isso, são muito valiosos, E perdeu contratos comerciais importantes também. 2 meses depois, a gente já está em junho, na metade de junho, a conta dela no Instagram continua inativa. Ela fechou lá a conta, ninguém está podendo ver o que é que a Gabriela está fazendo, ela não está compartilhando, inclusive trabalha com isso, então certamente também não está trabalhando. E aí foi cancelada, Mas esse não é um problema somente dos famosos, não, viu? A psicóloga Marília Nascimento vai trazer orientações pra gente aqui por videochamada. Bom dia, Marília, bem-vinda ao Mulher Demais. É tipo um boicote nas redes sociais agora? Bom dia, Bruna, obrigada pelo convite. O termo cancelamento diz respeito a uma função educativa que as redes sociais têm colocado como uma forma das figuras públicas, principalmente, repensarem algumas atitudes e alguns comportamentos considerados inadequados. Aquilo que o tribunal das redes sociais considera como errado, inadequado, diante daquela postura, diante daquele posicionamento. Então, o termo cancelamento vem fazer as pessoas repensarem acerca desses comportamentos, principalmente se são pessoas que têm um impacto relevante na sociedade, que têm muitos seguidores, se são artistas, políticos, enfim. Entendi. E a gente sabe, que a maior parte desses cancelamentos tem a ver com atitudes, com ideologias. A gente viu aí o caso da Gabriela, que foi por ela ter rompido o isolamento social, que é algo que a gente tem falado, batido na tecla bastante, E por ela ser uma figura pública, tudo isso gerou uma proporção ainda maior, O preconceito também faz parte desse cancelamento aí virtual, Mas qual é o limite para essa intolerância, Marília? Eu acredito que intolerância nunca é uma palavra bem-vinda, mas nos leva a pensar o quanto nós estamos prontos para aceitar o diferente. No caso da Gabriela Pugliese, de fato, é um comportamento inadequado que precisa ser reprimido, mas no contexto das redes sociais, eu acredito que a gente tem que começar a entender, pensar sobre se nós estamos prontos, aptos para aceitar o diferente, para refletir sobre ele e não apenas apontar o dedo, acusar ou simplesmente cancelar. Então, o limite do discordar, ele precisa considerar a questão do respeito. Sim. Se eu consigo respeitar a opinião diferente da minha e se eu não concordo com ela, o que é que eu posso fazer com isso de maneira respeitosa para não invalidar também o direito do outro de se posicionar. Sim. No caso da digital influencer, de fato, foi um comportamento que deve ser repensado por ela, mas houve um excesso, Algumas pessoas acabam se apropriando da situação para ter posturas desrespeitosas e até mesmo abusivas, e isso não é tolerável. Perfeito, Marília. E agora uma visão particular, uma visão minha, Eu percebo que as mulheres geralmente são mais atacadas nesse universo do cancelamento virtual. Teve o exemplo aqui que a gente trouxe da Gabriela Pugliese, junto com ela estavam homens e mulheres, mas a gente ouviu muito, por exemplo, o nome da Mariana Saad, que também estava lá. Em outras situações, a Bruna Marquezine também foi exposta ao cancelamento. E por que esse julgamento, principalmente com as mulheres e muitas vezes de mulheres para mulheres também, Marília? Por que é isso? Isso. Eu acredito que isso se deve a uma questão cultural, Socialmente, as mulheres são alvo de críticas com a maior frequência do que os homens, Os mesmos comportamentos são mais reprovados em mulheres do que homens, isso é muito triste e precisa ser também repensado. Mas também se deve ao fato das mulheres serem mais engajadas, geralmente, São figuras de maior relevância também no universo das redes sociais e acabam se tornando mais expostas. Verdade. Mas, de uma maneira geral, as mulheres costumam sofrer mais com esse problema e receber mais críticas, Se sentirem mais
vulneráveis a essas situações das redes sociais que fazem com que a gente precise repensar também o preconceito, né, a questão da diferença que nós fazemos em relação a posturas iguais. Por que que uma mulher é mais criticada e muitas vezes a mesma postura vindo de um homem é tolerável, né? Verdade, verdade. E para quem está acompanhando aqui, é tipo uma forma de punição, né? É como se alguém fizesse algo errado, cometesse um deslize e o cancelamento é uma forma de punir essas pessoas. Mas você, no comecinho do nosso papo, disse que é uma ação educativa, né? Para que essas pessoas que erraram possam entender. Mas nesse universo das redes sociais é tudo tão passageiro, né? As pessoas esquecem muito rápido dos fatos, né? Esses artistas famosos que estão cancelados, daqui a pouquinho voltam a ter o mesmo número de seguidores, fazem outras campanhas publicitárias. Será que funciona mesmo como um aprendizado, Marília? Eu acredito que o intuito do cancelamento, né? O termo se refere ao fato de você objetivo de enfraquecer o impacto, a influência daquela pessoa que teve um comportamento considerado reprovável. Mas nem sempre essa lição tem um efeito, tem de fato um impacto educativo para fazer com que essas pessoas repensem, porque a gente vê que há uma rotatividade muito grande de cancelados. Se uma pessoa foi chamada a atenção, se ela perdeu seguidores, perdeu contratos aqui, logo uma outra vai ocupar esse lugar. E será que, de fato, aquela mensagem que a gente quer passar com o cancelamento, com a reprovação daquele comportamento, surtiu algum efeito para a pessoa ou para a sociedade? Será que nós estamos conseguindo, com esse gesto, né, tão simbólico de simplesmente deixar de seguir, educar as pessoas a respeito daquelas opiniões, daqueles comportamentos que não devem ser reproduzidos? Ou será que a gente está se limitando só ao universo das redes sociais sem considerar aquilo que precisa ecoar, as lições que precisam ficar? Sim. Então, eu acredito que isso é muito relativo. Mas, de uma forma geral, leva as pessoas a repensarem melhor, principalmente aquilo que elas vão expor nas redes sociais. Mas deveria também ser uma reflexão sobre a forma como a gente se comporta longe dos holofotes, né? Longe das câmeras, longe das redes sociais. No a gente offline, precisa pensar, né? muito bem aquilo que a gente faz. Com certeza, e são várias reflexões e a gente, né, diante disso tudo e muitas vezes observando o universo dos famosos, pode trazer como aprendizado para todos nós, né? Outra palavra que você citou aqui no nosso papo de quinta hoje, você usou hoje, Marília, é o julgamento, né? O tribunal das redes sociais. Como é que essas redes, né, elas podem implantar cobranças, padrões em relação ao nosso comportamento, né? Cada vez mais a gente vê isso presente, latente, né, no cotidiano. Exatamente. As redes sociais, né, são uma vitrine e muitas vezes elas cobram que nós tenhamos determinado comportamento, que nós podemos aquele nosso pensamento em função daquilo que é aceito, daquilo que é bonito, daquilo que é aprovado. Então, muitas vezes, acaba embutindo a cobrança diante daquilo que a gente gostaria de expor, mas que o outro talvez não vá aprovar. Então, muitas pessoas acabam perdendo a sua essência, perdendo a sua identidade para expor só aquilo que elas gostariam que os outros vissem, que não necessariamente diz respeito à sua verdade. Sim. Então, muitas vezes, a rede social acaba sendo uma exposição daquilo que você não vive. E muitas pessoas se sentem cobradas a ter aquela vida perfeita, até aquele universo maravilhoso, aquela casa, aquela família, aquele dia a dia perfeito onde não existem problemas. E a gente sabe que isso é contrastante em relação à nossa realidade, que contempla uma outra vivência. Então, muitas pessoas se sentem cobradas, não sabem como dosar esse limite daquilo que vai ser exposto e também considerar que nem sempre aquilo que está sendo ali colocado é de fato uma verdade. Então, a gente precisa considerar aquilo que é melhor para a gente, sem se render aos julgamentos alheios que, na grande maioria, são sempre cruéis, muito dolorosos e até desrespeitosos. Com certeza. E Marília, trazendo também mais um relato pessoal aqui, eu tenho muita sorte, eu acho. Porque, assim, os meus seguidores, as pessoas que acompanham o meu trabalho, são muito gentis comigo. Eu nunca vivenciei nada, assim, de apontamento, de julgamento, comentários maldosos. Isso não faz parte da minha realidade. Mas de outras pessoas faz, principalmente pessoas públicas, né? Então, essas pessoas anônimas comentam assim, mas é uma pessoa pública, uma figura pública, é obrigada a escutar essa coisa, mas não é bem assim, né? O respeito independe, né, se é uma pessoa pública ou anônima, o respeito é para todo mundo, né? Exatamente.
O respeito é para todo mundo e a gente tem que pensar que o conceito de público não é algo onde tudo deve ser aceito. Mas diz respeito apenas à questão da visibilidade. São pessoas que têm uma influência social e que estão ali expondo o seu trabalho, a sua vida, mas que não necessariamente isso diz respeito a acatar a sua opinião, se isso é algo desrespeitoso. Então, a gente tem que sempre pensar o lugar do outro, que é o lugar mais difícil de estar. Pensar sobre respeito, pensar sobre como nós estamos entendendo, né, avaliando as opiniões diferentes e saber discordar sem desrespeitar. Eu acredito que isso é muito necessário, não só para as pessoas públicas, né, que estão mais expostas, mas para todo mundo, para aquilo que você discorda, para aquilo que você olha e não gosta, mas isso não quer dizer que você precisa aplicar na sua vida. Há espaço para que a gente pense diferente, para que todas essas opiniões coexistam, sem que se abra espaço para o desrespeito, para aquilo que é desagradável, para aquilo que ofende o outro. Muitas vezes a gente quer fazer com que o outro acate a nossa opinião e isso muitas vezes é doloroso, é desrespeitoso e a gente não considera como isso vai impactar na vida do outro. Então é sempre um convite à reflexão, né? Será que eu gostaria de ouvir aquilo que eu estou expressando? Mas antes de tudo, que você consiga saber discordar e saber fazer isso de forma respeitosa, dando espaço para o outro também ser aquilo que ele quer ser, pensar da forma como quer e refletir melhor acerca das formas da gente fazer o outro pensar sobre aquilo que não agrada. Será que o cancelamento é sempre uma boa pedida ou a gente precisa pensar em outras medidas mais eficazes que façam com que as pessoas consigam refletir de fato no seu dia a dia e não só no universo das redes sociais. Perfeito, muitas reflexões, né, que a gente pode tirar vários aprendizados aí diante dessa cultura do cancelamento, que eu espero muito que passe e as pessoas aprendam a viver de forma menos intolerante, né, mas ainda assim aprendendo. Marília, é natural que a gente compartilhe nas redes sociais tudo que é bom, né? Coisas positivas, um romance lindo, uma mesa farta. É natural que isso aconteça. A gente compartilha o que está sendo legal. Mas como é que faz para dosar, né? Manter aí o equilíbrio e para que a gente também não possa perder a nossa identidade, né? Que a gente não confunda o que é da rede social, o que é online, daquilo que é da realidade mesmo. Tem como manter o equilíbrio? Tem como manter o equilíbrio. Eu acredito que a gente sempre tem que pensar naquilo que funciona e naquilo que não funciona. Naquilo que é saudável e no que não é saudável. E só você consegue determinar o seu limite, né? As redes sociais ditam padrões e muitas vezes a gente se vê obrigado a seguir aquele padrão sem considerar se de fato ele funciona, se nós adotaríamos em outro contexto que não fosse o contexto de exposição. Então, eu acredito que a gente precisa desapegar dessa necessidade de agradar para viver de fato aquilo que é a nossa realidade, a nossa verdade. Perfeito. Não abrir mão da nossa essência em função daquilo que agrada os olhos do outro, porque aí de fato a gente vai estar abrindo mão daquilo que é essencial em nome daquilo que é agradável. Sim. E nem sempre isso se aplica ao nosso dia a dia, nem sempre é uma verdade que a gente consegue sustentar no nosso cotidiano. Com certeza. Marília, obrigada, viu? Orientações preciosas para todos nós. Famosos anônimos vão precisar aqui escutar esse nosso papo, com certeza. Obrigada, viu? Seja sempre bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Um cheiro enorme para você. Fica bem. Bom dia, até a próxima. Eu também. Bacana demais, né? As redes sociais estão sempre tão presentes no nosso dia a dia que às vezes fica tudo no automático e a gente não se dá conta de quantas lições a gente consegue ter, né, diante de outras situações que não acontecem com a gente, mas que podem acontecer, né? Espero que você tenha aproveitado aí o nosso papo de quinta valioso hoje. E falando em redes sociais,